dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em Finanças. Neste dia 12 de julho do ano de 2022, diretamente estou no estúdio 7 e nós vamos juntos até às 9 horas da manhã com a disciplina de Introdução aos Sistemas Econômicos e Financeiros. Dia 12 de julho, estamos na boca das férias, não é? Tô até com a minha camisa aqui de férias, já no ritmo do negócio, né? Beleza? Bota o slide todo aí na tela, por favor, diretor, que eu vou dar uma apurada aqui no chat. A Kathleen Talmas, bom dia, bom dia. Não sabia que tinha um curso de finanças pela manhã. Estamos aqui, Kathleen, de manhã nas finanças, beleza? Vai ter de manhã e vai ter de tarde também, tá bom? A galera ali de Joaquim Pires. Sobe um pouquinho aqui, o chat para me ver aqui, beleza? Deixa eu ver aqui, a professora Emanuela, lá de Nova Santa Rita, o Chaguinha, lá de Joaquim Pires, e a galera aqui, a turma, a Nayara, a Maria Clara, a Tainara, a Iara, o Eric, o Hélio e o Júlio, é o povo lá de Joaquim Pires, terra da Lagoa do Cajueiro. Em Nova Santa Rita, eu tenho aqui o Irã, Simone, o Alessandro, o José Gustavo. O restante está acompanhando pelas redes sociais. Bacana. Ainda em Nova Santa Rita. Ok. Beleza, verdade. Ok, prof. Beleza. É verdade. Quando as provas serão aplicadas? Só na volta, viu? Só na volta. Estamos aguardando orientações. Por enquanto, férias a partir de hoje às 18 horas e 20 minutos, viu? Aí, férias, tá bom? Para a gente relaxar um pouquinho mais, esticar as pernas, né? No meu caso, dar um pouco mais de sossego para a voz, né? E recarregar as baterias, tá bom? Para a próxima volta às aulas e aí a gente retomar com força total o trabalho que a gente já está fazendo aqui. Beleza? Pois é, Kathleen, estamos aqui agora de manhã e mais tarde também, viu? Diretor, beleza? Bacana, pode minimizar aqui o chat do IPTV e vamos adiante. Estamos trabalhando a história de assumir a responsabilidade, a consistência do estado mental, trabalhar com convicções, né, para a tomada de decisão para o pessoal que é das finanças. Futuros técnicos em finanças. Vamos adiante, deixa eu calibrar aqui minha canetinha mágica. Ainda tratando desta mentalidade para o gestor financeiro, vejam só. Erros e acertos que são muito comuns de ocorrerem no mercado. É muito comum haver a falta de foco. Essa falta de foco, ela fica muito visível quando a gente percebe que na gestão estão faltando, só um instante. Quando a gente olha para a gestão e a gente percebe que nela faltam critérios que auxiliam nas tomadas de decisão, sacam? Que tomadas de decisão? Sobre que ativos estar trabalhando. Às vezes são várias estratégias e elas se chocam e isso causa um grande problema. Isso tudo se materializa na falta de foco, ok? Você não aloca bem o capital, por exemplo, entre estoque e entre o caixa da empresa.
ou tem muito capital imobilizado no estoque, ou eu tenho muito capital em caixa e pouco no estoque, e isso vão gerar desequilíbrios que pode atrapalhar o funcionamento da empresa. Esses detalhes que eu estou mencionando, vocês vão amadurecendo ao longo do curso todo de finanças. Estou falando aqui só para deixar muito claro como a falta de critério e o erro em tomadas de decisões, como elas podem comprometer o dia a dia da empresa. Beleza? Tudo bem? Então, vejam, de repente, é um erro comum no mercado o não seguir o arroz com feijão. Quando a gente diz não seguir o arroz com feijão, aqui, aí eu já estou me referindo a quando não se faz o básico, ou quando se quer inventar coisas novas que são incapazes de gerar resultados, entendem? O não seguir o feijão com arroz é não fazer o dever de casa. A empresa precisa entender muito claramente qual é o propósito dela, qual é o produto, qual é o serviço, que necessidades ela pretende atender, que desejos ela pretende atender com seus produtos ou serviços, qual é os seus recursos chaves. Ela precisa entender quais são os canais com os quais ela vai se conectar com o seu público, qual é a sua estrutura de custo, qual é a sua receita. Isso é feijão com arroz. A empresa precisa ter esse controle, esse domínio, entendem? A partir daí, você vai traçar planos de crescimento. Mas eu preciso primeiro fazer o feijão com arroz. Ok? O que é que eu vou vender? Quanto é que eu vou faturar? Qual é a minha estrutura de custos? É isso. E um outro ponto importante, e é um erro que muitas empresas cometem, é o foco em apagar incêndio. E aí não aprende o jogo e não desenvolve a habilidade. São empresas que focam muito, quando eu falo em apagar incêndio, o incêndio mais comum que a gente vê é pagar boleto, né? A empresa foca em pagar boleto, foca nos boletos. Tem até uma frasezinha miserável chamada de no final os boletos sempre vencem. Tem essa frase, essa famigerada frase aí, mas porque tem empresa que está tão operando no curtíssimo prazo. Epa, meu Deus, eu tenho que pagar esse boleto, eu tenho que pagar a energia, a água, eu tenho que pagar o aluguel, que esquece de... quando eu falo de não aprender o jogo, quando eu me refiro a não desenvolver habilidade, eu estou tratando, não aprender o jogo e não desenvolver habilidade, eu estou falando da dimensão estratégica. Eu estou falando da dimensão estratégica. Sacam? Isso aqui não é aquela rame-rame de todo dia. Não é aquela preocupação diária. Aqui eu estou falando de objetivos, metas e até estratégias de médio e longo prazo. Porque apagar incêndio é curtíssimo prazo. Entendem? Tem empresas que focam muito em apagar incêndio e esquecem da estratégia. Aí lá na frente ela vai perdendo competitividade ao longo dos tempos. Vai perdendo cliente. E aí é uma bola de neve. Então esses são alguns erros muito comuns que podem ocorrer no mercado. Meus caros futuros técnicos em finanças. Ainda na mentalidade do gestor financeiro, são pontos, são questões que vão influenciar no mercado que a empresa opera, viu? Também é importante a ciência nesse sentido. Vejam só.
qual é o cenário, é o momento atual em que a empresa está operando, independente do segmento que ela atue. Qual é a avaliação do cenário? Quais são os fundamentos? O cenário, vamos olhar para o cenário atual. Os fundamentos, ele é um cenário em que a gente deva operar. Porque percebam, nossas tomadas de decisão precisam ter a clareza. O cenário que estamos vivendo agora, ele é positivo? Ele é negativo? Ou ele é moderado? Sacam? Qual é a avaliação pessoal do gestor, né, do diretor da área financeira, sobre o atual cenário em que a empresa opera? Quais são os fundamentos? Entendem? Tem um detalhe aqui. Essa avaliação pessoal, ela precisa ser feita com muito cuidado, porque ela pode estar contaminada de viés. Aliás, ela sempre vai ter um viés. O detalhe é, esse viés, ele é real ou ele é imaginário? Não é? Ele está conectado com a realidade ou ele está desconectado da realidade? Essa é a questão. Então precisamos ter muito cuidado, porque a coisa pode estar muito ruim e a pessoa, não, está bom demais, bora continuar aqui. Entendem? Pode acontecer. O barco está afundando e a pessoa, não, nós estamos voando, estamos planando. Pode acontecer. Entendem? Esse é um cuidado. Por vezes, vocês podem se defrontar com essa questão. Enquanto partes do setor financeiro, vocês têm uma visão de que a empresa não está bem, porque o mercado não está bem, por uma série de outras questões, e você precisa convencer o gestor que está no outro mundo, está no mundo da lua, está achando que está tudo bem, que está planando e as coisas não estão bem. Então, por vezes, é preciso esse tipo de trabalho, de convencimento. Entendem? Esse é um ponto importante. Vocês podem, ao longo da vida de vocês, se defrontar com esse tipo de questão. O que mais a gente pode destacar aqui? A publicação de notícias capazes de influenciar a avaliação do cenário, também vai afetar, o mercado em que a empresa opera. São notícias que elas vão gerar um impacto. Esse impacto será otimista ou será pessimista dentro do cenário? Porque vejam, se a minha visão é otimista, eu vou ter um determinado conjunto de estratégias a adotar, de tomadas de decisão. Se a minha se o meu viés, se a minha análise, a minha avaliação for pessimista, eu vou ter que tomar um outro conjunto de decisões, um outro conjunto de objetivos. Eu vou ter que realinhar as metas. As minhas metas num cenário otimista são umas. As minhas metas num cenário pessimista precisam ser reajustadas para baixo. Você já pensou, você está num cenário ruim, e a estratégia continua sendo de cenário otimista? Meu Deus, para a equipe de trabalho isso é muito estressante. Você tem que bater meta em que o cenário não ajuda. Entendem? Então, essas coisas são interessantes. A publicação de notícias e como elas vão influenciar no cenário. Ok? Um outro ponto é a intervenção do governo, de órgãos ou empresas concorrentes no cenário. Que tipos de ações, governos, órgãos públicos ou empresas concorrentes, que tipos de ações eles podem adotar e que tipos de reflexos isso pode ter no cenário? De repente é um concorrente que sai do mercado. Opa, como é que isso vai influenciar no mercado? Que efeitos isso vai ter sobre os meus clientes, os meus consumidores? Sacam?
Essas intervenções do governo, esses efeitos serão positivos ou negativos na economia? Como é que isso vai me influenciar? Vai influenciar na minha cadeia de negócios? Como é? Ok. E é isso. O cenário regulatório, como é que funciona? Percebam, são elementos externos que vão agir, que vão dar uma mexida no mercado e, consequentemente, vão influenciar o meu negócio. Então, também é necessário que o gestor financeiro tenha essa clareza, ok? Um outro ponto é a própria informação privilegiada. Né? Tem gente... Quem é que tem a informação privilegiada? São meus concorrentes ou sou eu? Isso diz muito, né? Isso diz muito. Porque uma informação privilegiada, ela mexe na balança, numa balança chamada de competitividade. Quem tem a informação privilegiada sai na frente, tem mais vantagens estratégicas, sacam? Esse é um ponto. E aí, como é que funciona? A informação privilegiada está trabalhando a meu favor? Está a meu desfavor? Como é que funciona isso? Como é que eu posso enfrentar isso? Entendem? Isso é interessante, isso é importante. O mercado que eu vou entrar, ele é muito dependente de informações privilegiadas ou não? Se não, também não faz grandes diferenças. Sacam? Um outro ponto que influencia no mercado é a obrigação, é a necessidade. Né? Esse é um outro ponto também que a gente pode destacar. Né? A obrigação e a necessidade de operar no mercado. Eu sou obrigado, eu tenho necessidade, ou eu sou guiado pelo propósito. Lembram lá da gestão guiada pelo valor? Como é que funciona? Ok, esses são pontos. Vamos adiante. Ainda na mentalidade do gestor financeiro, vejam só. Eu tenho algumas... O gestor financeiro, ele precisa adotar alguns critérios para tomar decisões. Eles ajudam a gente a formar hipóteses. Para a partir da hipótese, a gente poder tomar decisão. Vejam, é um pouco parecido com o que a gente já discutiu no projeto de aprendizagem interdisciplinar. Volta aqui para mim, por favor, diretor. Lá no projeto de aprendizagem interdisciplinar, vocês viram que você vai ter um tema que é algo mais amplo, é um assunto maior. Vamos imaginar que o tema é o metajogo. O detalhe é que ele é muito amplo, é muito generalista, é muito abstrato. Então, em determinados momentos, esse é o mercado em que você atua. Por exemplo, o Canal Educação opera no mercado de educação. É muito amplo, é muito grande, muito generalista, não é? Sacam? É uma empresa que cria gado de corte. Esse é o tema, vamos dizer assim. Ok? É muito amplo, é um mundo, é muito generalista. Aí, detalhe. A partir do tema, você vai tentar problematizar, encontrar problemas que existam dentro de determinada área do conhecimento, dentro daquele tema. Problemas na área da educação, problemas na área da criação de animais, de gado para corte. Vocês sacam? Né? Você vai ter, ou de repente sua empresa trabalha, por exemplo, você trabalha na área financeira de uma empresa que ela produza móveis de madeira. Entendem? Então, vejam, você vai tentar encontrar problemas, problematizar. A partir desses problemas, você vai tentar desenhar uma hipótese. Né? Qual é a hipótese? A hipótese, por exemplo, se a gente pensar em Canal Educação, especificamente no curso técnico, a gente vai ver que na educação brasileira existe uma necessidade
de um maior foco em educação técnica, profissionalizante. E, nesse sentido, o canal Educação usa, inclusive, a tecnologia através da mediação tecnológica para fazer com que a gente consiga, né, fazer mais com menos. Ou seja, através de um estúdio, eu consigo ministrar uma aula e transmiti-la para os mais diversos polos espalhados pelo estado do Piauí, percorrendo algumas centenas de quilômetros. Vocês sacam? Olha o desenho que eu fiz, falando de um tema mais amplo que educação. Eu estou descendo para a educação tecnológica e profissional, estou descendo usando a mediação tecnológica para chegar até a aula de vocês aí. Entendem? Olha isso, olha esse caminho. Aí vejam, se a gente, para todos os mercados a gente pode fazer isso. Então, na gestão financeira, vocês também precisarão saber elaborar hipóteses para, a partir daí, tomar as decisões. E eu quero mostrar para vocês aqui alguns pontos de referência que podem ajudá-los a pensar em hipóteses que ajudem vocês a se posicionarem, a tomarem decisões sobre determinados elementos financeiros da gestão. Entendem? Por exemplo, volta a imagem para o slide todo, diretor, por favor. Uma fonte interessante de hipóteses para a gestão financeira é a fundamentalista. O que é que uma análise fundamentalista, do que é que ela trata? Pode botar o slide todo aí na tela, diretor. Uma análise fundamentalista, ela vai analisar os fundamentos da empresa. Deixa eu botar o marca-texto e o verdinho. Ela vai analisar os fundamentos da empresa. Ela vai identificar, nesse contexto aqui, com o preço de mercado. E aí a gente vai chamar isso de o valor intrínseco da empresa. Para poder identificar, só um instante, deixa eu só fechar aqui, para poder identificar o valor intrínseco, o valor real da empresa no mercado, o valor de mercado para identificar entradas e saídas. Vou dar um exemplo para vocês de como a gente pode usar essa análise fundamentalista. Eu já mencionei para vocês em algum momento que toda empresa precisa se preparar para 3 cenários. 3 cenários. Ela pode ser usada para... ela pode se preparar para crescer, para ser vendida e para fechar. São 3 cenários que qualquer empresa passa por, ele estará no horizonte. Sacam? Percebam que se eu for olhar, bora imaginar que eu esteja num cenário em que alguém está pretendendo comprar a minha empresa para ser vendida. Eu posso usar a análise fundamentalista para isso. Analisar os fundamentos da empresa. Eu vou tentar identificar o preço de mercado da empresa para poder cotar a minha empresa e vendê-la. Como é que eu faço isso? Nessa análise fundamentalista, eu vou olhar o setor. Onde é que eu atuo? É na área de alimentos? É na área de turismo, de eventos? É uma construtora? É na área de educação? Vou olhar os números, como é que se comporta esse segmento de mercado na economia. Como é que está o comportamento do balanço patrimonial da minha empresa, como é que está o fluxo de caixa dela, como é que está a DRE, o demonstrativos de resultados do exercício. Quando eu dou uma olhada em tudo isso, eu consigo perceber os fundamentos da empresa, eu consigo identificar o valor intrínseco, o valor, é o potencial realmente que essa empresa tem de gerar valor ao longo do tempo. E a partir daí você pode iniciar uma precificação.
Você pode iniciar aí o processo de venda da empresa, botando um valor para que ela seja vendida. Vocês sacam isso? Esse é um ponto. E com a grana, você pode investir num outro negócio, ou você, de repente, pode se aposentar, ou você, sei lá, né? Pode fazer inúmeras outras coisas. Mas vocês percebem como essa análise fundamentalista, ela é muito boa nesse sentido. Ela ajuda muito nesses processos de venda de uma empresa. Ao mesmo tempo, se eu fizer uma análise fundamentalista, eu vou olhar, putz, essa empresa está no ponto de fechar. Ela não tem sustentabilidade. Né? Eu preciso rever. Né? E aí entra a história do desapegar, né? Do desapegar. De repente, é o momento de fechar os negócios. Né? E você pode fazer isso percebendo Yara, Eric, Hélio, Júlio, Irã, né? Tainara. E você consegue ver isso através dos números da empresa ou de como o mercado ele está se comportando, e você faz uma ponte entre uma coisa e outra, e consegue ter essa avaliação. Eu estou no momento de crescer? Estou no momento de ser vendido? De ser bem vendido? Não, eu não estou pronto para crescer agora. Tenho que segurar mais aonde estou. Ou então, o negócio está insustentável. Ou eu fecho agora, ou eu vou entrar em grandes dificuldades mais à frente. Vocês sacam como a análise fundamentalista ajuda a tomar esse tipo de decisão? Ok. Vocês vão aprofundar isso mais ao longo de todo o curso, claro. Tá bom? Beleza, minha gente? Esse é um ponto. Olha como as hipóteses são interessantes, não é? Irã, Simone, Alessandro, José Gustavo, câmbio, povo lá de Nova Santa Rita. Eu quero destacar para vocês aqui também um outro tipo de bússola que orienta a tomada de decisões, que é essa correlação. Esse segundo item aí. Como é que funciona a correlação? Ele se baseia na influência de um ativo no valor do outro. Por exemplo, fazendo correlação que eu consigo... Deixa eu botar o marca-texto. Deixa eu botar aqui o azulzinho. Ele se baseia na influência de um ativo em relação a outro. Deixa eu dar um exemplo para deixar isso muito claro para vocês. Vamos lá. Vejam só. Uma alta no preço de um insumo milho. Opa, a saca do milho está em alta. Como é que eu sei? Assistindo o Globo Rural. Aí, se o preço do milho está mais alto, isso vai afetar o preço do frango. Eu vou ter que repassar esse custo para o preço do frango, senão a produção da minha granja vai ficar insustentável. Eu não vou ser capaz de cobrir os meus custos operacionais. Vocês sacam? Olha a correlação aí. O preço do milho está subindo. Eita, vai encarecer. Por quê? Porque o milho é a base da ração animal. E eu não estou falando só de frango, né? Estou falando de vários, de gado e de tudo. Milho é base de alimentação de muito animal, de muita ração animal. Então, aumentou o preço do trigo, isso vai estar correlacionado com os preços das rações. Eu vou ter um impacto na minha estrutura de custo aqui, então eu tenho que segurar os meus gastos agora, porque vai ter uma pancada lá na frente. Olha como a correlação me ajuda a olhar o cenário e saber o que é que eu preciso fazer. Faz sentido isso, minha gente? Imaginem vocês como futuros técnicos em finanças e trabalhando nas empresas. Vocês vão precisar estar fazendo isso a todo instante. Você trabalha como técnico em finanças numa empresa que vende produtos eletroeletrônicos, notebook, tablet, celular, fone de ouvido, ou sei lá o quê. Aí o preço do dólar subiu de 4,60 para 5,40. A maior parte dos produtos eletroeletrônicos são feitos com componentes importados.
Se o dólar está mais caro, esses produtos também vão ficar mais caros. E você vai ter que repassar esse custo para os seus consumidores. Entendem como a correlação ocorre? Exatamente, povo de Nova Santa Rita. Vocês, como futuros técnicos em finanças, mais do que qualquer outro tipo de formação, vocês precisam estar antenados com o que acontece no mercado. É exatamente isso. Porque a área financeira ela é mais sensível do que todas as outras. Eu não estou dizendo que na área de recursos humanos não estejam surgindo coisas novas a todo instante. Eu não estou dizendo que na área do secretariado não surjam coisas novas a todo instante. Mas o que eu estou dizendo é que nas finanças elas ocorrem a todo momento. A todo momento. E a gente precisa estar sacando as coisas, né? A gente precisa estar ligado nessas coisas. Sempre. Né? Beleza? Câmbio. Então a correlação ajuda demais nesse sentido. Sacam? Houve o preço da carne cresceu no Brasil desde o final de 2019. Teve uma crise suína na China. A China incapaz de ter produção que desse conta de toda a sua população, começou a importar mais carne bovina no Brasil. Os produtores começaram a vender mais carne para o exterior do que aqui para dentro do Brasil. Né? Faltou carne aqui, aí o preço estourou. Desde 2019 nunca mais caiu o preço da carne no Brasil. Ele cai, ele diminui o percentual de aumento, né, de crescimento dos preços, mas os preços em si nunca mais voltaram para o mesmo patamar de 2019. Só que tem gente querendo entrar no mercado de carne bovina agora. Só que perdeu o time. Porque vocês lembram do que eu falei? Volta aqui para mim, diretor. Vocês lembram do que eu falei que o fluxo do mercado, o fluxo normal do mercado é você entrar na baixa e sair na alta, entrar na baixa e sair na alta. Em 2019, o mercado de carne no Brasil ele estava em baixa e depois se empinou. Quem já produzia gado na época de corte ganhou muito. Até porque naquele momento o dólar também estava caro. Ganhou muito. Mas ele estava já na baixa e continua na alta. Tem gente que está pensando em entrar agora. O detalhe é que você não está mais na baixa. Você já está na alta. Se você quer ganhar, você está querendo ganhar vendendo, saindo da alta e vendendo altíssimo. Vocês sacam? Se eu vender na alta e vender na altíssimo, o meu ganho não é tão grande assim. Ganho grande é de quem comprou na baixa, quem estava na baixa e vendeu na alta. Nova Santa Rita, me arrependo de não ter comprado 2 vaquinhas naquela época. Estava no preço, né? Estava bom naquele tempo. Né? Você comprava relativamente barato. Por quê? Porque a coisa ela valorizou de lá para cá a arroba do gado. E não vai baixar mais. Entendem? Essa é a lógica do mercado hoje. É verdade. Aí a gente fica... Só que lembrem-se lá da pegada da mentalidade que eu falei. A gente não pode focar no passado. Senão a gente frustra. Fica, putz, perdi a oportunidade da minha vida. Aí você nunca mais vai abrir os olhos para tentar enxergar outras oportunidades mais adiante. É esse o cuidado que a gente tem que ter. É esse, literalmente, o treinamento, a disciplina que a gente precisa ter. Saca? Senão a gente nem dorme. Putz, deixei de fazer aquele negócio lá. Cacetada. Nunca mais vou me recuperar. Aí você perde o foco de repente, oportunidades novas que estão surgindo ali adiante. Né? Ok, minha gente, tudo bem? Câmbio. É isso mesmo, povo de Nova Santa Rita. Faz parte. Pode ampliar o slide todo aí na tela, diretor. Câmbio. Vamos adiante.
volto a dizer para vocês, minha gente, vocês e outra, vocês sabem um mercado que está em ascensão agora, é o mercado de carne suína. A carne suína é o que está em ascensão agora. Ou seja, sofrendo valorizações aí. Carne suína era bem mais barata, ela já está num patamar mais alto, e tem tendências de mercado que de repente elas fiquem mais, porque está aumentando, as pessoas estão consumindo mais suíno. Ok, beleza, vamos adiante. Olhem só, um outro ponto, e aqui eu fiz questão de deixar isso, porque vocês vão precisar se acostumar com essas coisas. Em finanças, os textos de finanças, artigos, palestras ou qualquer outra coisa parecida, como é debaixo do guarda-chuva da gestão, tem muito termo em inglês. E em muitos lugares, os termos que estão em inglês, eles não têm o significado lá na hora. Então, já boto aqui agora para vocês. Tem, nessa mentalidade de gestor financeiro, e nas operações de finanças, tem muitas operações que elas são chamadas, operações de, só um minuto, hedge. Ok? Hedge. E toda vez que vocês forem ver esse termo, hedge, ele significa ordem de proteção. Ou proteção, né? Simplesmente. Isso é hedge. Operações de hedge. Você tenta se proteger contra oscilações futuras de mercado. Geralmente, o que é que o hedge faz? Eles travam a posição. É a busca por segurança. Bora imaginar que você trabalhe como técnico em finanças numa fazenda produtora de grãos. Aí, na fazenda, ela vai, óbvio, produzir grãos e você tem uma saca. Esses grãos são cotados, a saca é cotada no mercado. Volta aqui para mim, por favor, diretor. Esse tipo de produto, o preço ele é cotado pela oferta e demanda. Então, se no mercado tiver muita saca de soja, o preço da saca cai. Se em relação à demanda, se tiver mais gente vendendo do que comprando, o preço cai. Se tiver mais gente comprando do que vendendo saca de soja, o preço sobe. Sacam? Detalhe, isso oscila muito. Ou seja, eu tenho meu custo de produção, ele já está dado aqui. Eu tenho que cobrir esse custo e em cima dele eu boto a minha margem, o meu markup. Detalhe, quando eu vou vender, mas o preço é cotado pelo mercado. Então vejam, se eu mandar, aí minha saca vai lá para o mercado. Detalhe, quando chega lá, o mercado está em baixa. Tem mais sacas sendo vendidas do que gente comprando. O preço da saca cai. De repente, aquele preço ele pode ser incompatível com a cobertura dos meus custos operacionais. E se ela for vendida lá, eu vou realizar prejuízo. Entendem? Aí existe um negócio chamado de mercado futuro. Nesse mercado futuro, ele é uma operação de hedge, de proteção. Por quê? Eu produzo a minha saca agora, eu me comprometo a entregar tantas toneladas de soja lá no futuro, no contrato, ao preço de hoje. Por quê? Porque eu estou querendo me blindar de uma possível desvalorização lá quando eu for entregar as sacas de soja. Ao tempo em que essa minha proteção
ela pode inibir um maior ganho meu. Bora imaginar que na hora da entrega, a saca da soja seja mais valorizada ainda. Eu vou perder isso. Porque eu preferi me proteger do prejuízo do que, de repente, ganhar mais com a valorização. Vocês entendem como existe essa história do hedge, da proteção? É a fuga da dor, saca? Eu quero fugir da dor. Então, ali naquele contrato já está definido quantidades a serem entregues e os preços. São preços de hoje. Eu estou tentando me proteger contra oscilações negativas no futuro. Sacaram isso? Essa é uma operação que envolve proteção contra as oscilações do mercado. Faz sentido isso, minha gente, sim ou não? E vejam, vocês precisam estar ligados nisso na medida em que vocês serão futuros técnicos em finanças. Mas volto a dizer para vocês, a gente vai ter a oportunidade de estar discutindo isso ao longo de todo o curso de finanças de vocês. Beleza? Pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor, diretor? Muito bem. Esses gestores, percebam, gestores financeiros, vocês de repente no futuro, enfrentam muitos momentos de estresse, né? E é onde, de repente, entram desesperados na busca de proteção. O próprio dólar, né? Se vocês olharem o comportamento do dólar ao longo do tempo, ele é muito instável. É um momento que cresce, que cai, que cresce, que cai, é muito instável. Ficar dependente dessa oscilação é muito arriscado. Então, é possível tirar proveito dessas deficiências, né? Com experiência de mercado e chegar nessas situações para tirar proveito. Sacam? Vamos adiante. Tratar de consistência, meus queridos e minhas queridas, né? Futuras técnicas em finanças. A consistência aqui, quando a gente fala de gestão financeira, ela não diz respeito apenas aos resultados. É também aos resultados. Mas não é apenas. É também ao comportamento, a dimensão emocional. É preparação. É antes de começar a operar. É como na avaliação pós-operacional. Por exemplo, quer consistência futura? Deixa eu dar uma dica agora para vocês, profissional. Quer consistência futura? Comece a se comportar agora como você... Comece a fazer agora o que você quer fazer no futuro. Já é treino, já é simulação, já é teste. Isso é consistência. Nesse exato instante, vocês ao fazerem o ensino médio normal, vocês já estão conectados, né, no curso técnico em finanças. Isso já é alguma coisa. Entendem isso? Então percebam, quando se fala de consistência, comece hoje a fazer o que quer no futuro. Vou botar 3 pontinhos aqui. 3 pontinhos feios aí. Comece hoje a fazer o que você quer fazer o que você quer no futuro. Aí você consegue consistência. Porque a gente está falando de preparação. Sacam? Né? É fundamental que isso aconteça. Beleza? Vamos adiante. Minha gente, eu quero falar com vocês a partir de agora sobre um elemento muito interessante chamado de expectativas na economia.
porque isso faz parte, isso é quase que um insumo de trabalho para vocês, futuros técnicos em finanças, ok? Vejam só. O que são expectativas estáticas? Isso aqui é massa, viu? Acompanhem. E vocês vão ver, vocês vão se encontrar com essas expectativas lá no mercado de trabalho amanhã, viu? Quando vocês estiverem. Vejam só. Expectativa estática é aquela que um agente observa o valor passado de uma variável sem nenhum tipo de conhecimento, sem conhecer o metajogo, sem conhecimento sobre a lei de movimento dessa variável, ele assume que ela será a mesma do futuro. Isso é expectativa estática. Ele olha para o passado e acredita que a mesma coisa que aconteceu no passado vai se replicar no futuro. A não ser que algo aleatório aconteça, gerando um novo cenário, trazendo a variável lá para um novo patamar. Mas onde é que eu quero chegar? É que as expectativas estáticas, elas são assim. O indivíduo olha para o passado e acredita que no futuro vai ser a mesma coisa. Vocês sacam isso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente que faz orçamento desse jeito. Você olha para o passado e projeta para o futuro. Tem muito orçamento de prefeituras que são elaborados desse jeito. Não são ajustados para as realidades reais ou presentes. Quando você vai olhar a recomendação de investimento financeiro, os caras sempre colocam lá uma cláusulazinha dizendo assim, ganhos passados não são garantias de resultados futuros. Eles já estão de cara logo dizendo que a análise, uma expectativa estática como essa, ela não vai render. Ficou claro isso, minha gente, sim ou não? Isso é uma expectativa estática. Você olha para o passado, as coisas foram assim. Então no futuro vai ser da mesma forma. Sacam? O detalhe é que sempre existe isso aqui, ó. Sempre vai existir algo aleatório para mudar o jogo. Vocês lembram do que eu disse ainda há pouco? Nenhum plano resiste ao campo de batalha. A gente só vai ter todas as informações necessárias só no campo de batalha, só na hora de operar, na hora de executar. E aí, bem, o meu plano era só que eu vou precisar fazer certos ajustes para ajustá-lo à realidade. Sacaram, meus caros futuros técnicos em finanças? Câmbio. Vamos adiante. Essa expectativa estática, deixa eu destacar aqui em verdinho, só um minuto. Eu vou botar de amarelo, junto com o outro lá. Essa expectativa estática pode ser considerada a mais primitiva e, portanto, a mais ingênua das formações de expectativas a respeito das variáveis macroeconômicas. Vocês sacam, minha gente? Meus caros futuros técnicos em finanças, nunca adotem como forma de analisar as coisas, nunca olhem as coisas, as situações, com base em expectativas estáticas. Ela é muito ingênua.
ela não é dinâmica. É estática, né? É o oposto do dinâmico. É a mais primitiva, é a mais básica. E aí eu destaquei aí em amarelo. Esse tipo de interpretação para o futuro, a partir do passado, ele costuma ser tipicamente observado em pesquisas de opinião sobre o futuro para não especialistas. Geralmente, quem usa expectativa estática é quem não sabe de nada sobre alguma coisa. Sacam? O passado aí é um terreno seguro, no caso. A pessoa não tem onde se segurar. Ela não tem fundamento, ela não tem fatos, ela não tem dados, ela não tem informações, ela não tem conhecimentos, ela não tem nada. Então, no que é que ela tem para se agarrar? No passado. Sacam isso? Ele costuma ser o fundamento. O passado sempre vai ser o fundamento dos não especialistas. Não estou desqualificando a história, pelo contrário, a história é excelente para a gente fazer as leituras, porque vejam, o passado ele nos ajuda a entender o presente, mas ele não pode ser um critério para a gente desenhar o futuro. Sacam? Eu posso usar o passado para entender o presente, porque o nosso presente é fruto de decisões passadas. Agora, para falar de futuro, não dá. Eu não posso pegar o passado e projetar e jogar ele lá para o futuro. Não é assim que as coisas funcionam. Tá aí o Covid com uma grande lição para a gente nesse sentido. Sacaram, minha gente? Sim ou não, por favor? Me digam aí pelo chat, povo de Joaquim Pires, povo de Nova Santa Rita e galera que nos acompanham aí pelo chat do YouTube. Por exemplo, aí eu coloco um exemplo aí. As pesquisas de expectativas de inflação feitas a partir de entrevistas com os consumidores não especializados nos temas de macroeconomia, de comportamento da economia. Elas são complicadas isso, quando você faz pesquisa sobre inflação com pessoas que não entendem inflação. Então, esses são pontos que merecem destaque. Vamos adiante. Um passo à frente das expectativas estáticas, meus caros futuros técnicos em finanças, nós temos as expectativas adaptativas. Olha só. Aqui já não falo mais da estática. Eu falo das adaptativas. Essa modalidade de expectativa, os agentes já não são tão ingênuos e são, inclusive, capazes de aprender com o passado. Essa aprendizagem, ela é tipicamente representada por um fator de correção de erros acrescidos a uma equação. É quando eu vou olhar para o passado, só que neste passado eu acrescento um fator de correção. Correção de erros. É isso aqui que as expectativas adaptativas têm de vantagem em relação, Andressa, às expectativas adaptativas. É um fator de correção de erros. Eu olho para o passado, identifico o que aconteceu e promovo aqui, ó. Quando a gente faz isso, eu estou falando de ajuste. Ajuste. Ok? Isso aqui é um J, viu? Tá parecendo um G, mas é um J. É o ajuste. Vamos adiante. Nesse caso,
as expectativas adaptativas, elas usam relações entre variáveis, minha gente, meus caros futuros técnicos em finanças, que estão estabelecidas no passado para construir uma espécie de convergência futura. Nessa hipótese aqui de que as relações elas vão se manter no futuro. A ideia das expectativas adaptativas foi, por muito tempo, uma maneira muito usada para interpretar os... quando a gente chama... volto a dizer, é porque tem termo em inglês que eu tenho que usar com vocês, porque vocês vão encontrar em outros lugares que vocês vão estudar. Só que aqui eu mostro e digo o que é. Sacam? Deixa eu botar aqui, os policy makers. Policy makers. Quando eu digo isso, vocês vão encontrar em textos, em artigos, em entrevistas, em matérias sobre o assunto. Aí vejam o que é que eu estou botando entre parênteses. Bancos centrais, Ministérios da Economia. Então, policy makers, eles são os que fazem as regras do jogo financeiro. Entendem? Então, em razão dessas relações serem facilmente estimáveis através de técnicas estatísticas e econométricas. Então, essa expectativa adaptativa, ela olha para o passado e ela acrescenta certos elementos numa tendência futura. Ela é um pouco mais dinâmica do que a estática. Sacam? Essas são as expectativas adaptativas. Aqui a gente já vai ter muitos orçamentos também feito isso. Você olha para o passado, você não projeta ele simplesmente para o futuro. Você adapta, coloca ajustes, correções, e aí aponta para a tendência futura. Ok, esse é um outro ponto muito interessante para se ver finanças, viu, minha gente? É porque vamos lá. Eu pego aqui o fluxo de caixa da empresa. Eu tenho um fluxo de caixa da empresa de 3 anos anteriores. Quer dizer que meu fluxo de caixa vai ser futuramente os próximos 3 anos iguais? Isso seria uma análise estática, uma expectativa estática. Adaptativa, eu vou olhar o meu fluxo de caixa dos últimos 3 anos. Quando eu olhar para frente, eu vou promover certos ajustes, porque eu tenho que olhar para o todo, para a economia como um todo, e eu vou colocar algum efeito apontando para uma tendência. A tendência é de alta, é de queda, e aí eu faço ajustes. Essa é a ideia. A mais sofisticada forma, meus caros futuros técnicos em finanças, é a expectativa racional. Ela pode ser mais intuitiva, intuitivamente compreendida. Ela é uma expectativa que ela filtra tudo aquilo que é relevante para tentar prever o futuro. Ela não foca só no passado. Ela assume que os agentes de uma economia já possuem uma boa ideia de causas e efeitos, de políticas econômicas adotadas pelos governos, e elas vão tentar agir de forma antecipada em benefício próprio. Isso é muito massa quando a gente aplica na gestão financeira. Minha gente, são 9h59. Eu estou encerrando o nosso encontro por aqui. Né? Então, boas férias. Fiquem com Deus, grande abraço e a gente se encontra no final das férias, tá bom? Tchau, tchau.